Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos hoje com uma notícia do Reino Unido. A polícia prendeu nesta quinta-feira ex-príncipe Andrew, devido à suspeita de conduta imprópria por vínculo com o caso Epstein. O Palácio de Buckingham não se manifesta depois da publicação de BBC. Aqui nos explica, temos a imagem dele neste carrossel de imagens. No caso, ele é o irmão mais novo do rei britânico, Charles III. Agora, uma outra notícia também internacional em destaque hoje na Folha de São Paulo é sobre corrida armamentista. A Coreia do Norte apresenta um novo lança-foguetes com capacidade nuclear que pode disparar ogivas na direção da Coreia do Sul. Falando sobre o carnaval aqui no Brasil, também temos aqui a notícia sobre a Viradouro campeã. Mestre Cissa, homenageado no desfile, e a Juliana Paz, rainha de bateria, com o troféu do carnaval na quadra da escola em Niterói, no Rio de Janeiro. Falando aí sobre o meio ambiente, aqui também nos traz uma matéria sobre os animais abissais. Peixes que habitam as profundezas do Mar Vermelho têm um sistema visual inédito, com célula híbrida adaptada a condições de luz escassa. Agora falando sobre a economia, temos aqui esta matéria. Servidores ganham super salário de até 3 milhões de reais em um ano. Promotoria afirma que o pagamento de verba indenizatória não está sujeito a restrições. E sobre o caso Master, o ex-sócio do Master, Augusto Lima, teve ascensão meteórica e carreira curta como banqueiro. Falando agora sobre política, críticas de setores religiosos a desfile em homenagem a Lula alarmam agora os aliados do presidente. E a fantasia de família em conserva divide pastores e inflama agora um debate. Sobre a Polícia Federal, servidores da Receita suspeitos de vazar dados sigilosos do STF evitam comentar a investigação. Os funcionários são alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Temos alguns assuntos internacionais também em destaque na Folha de hoje. Sobre a América Latina, o Congresso do Peru escolhe José Balcazar como líder interino do país e as eleições devem ser em abril. Os parlamentares destituíram José Geri, que já havia substituído Dina Boluarte na última terça-feira. Falando sobre a Ásia, o ex-presidente da Coreia do Sul, que tentou um golpe, é condenado à prisão perpétua. Os promotores haviam pedido pena de morte para o ex-líder, que tentou impor uma lei marcial. Falando agora sobre mobilidade, de acordo com os dados da PRF, estradas simples concentram acidentes viários mais graves aqui no nosso país. Aqui nos diz que a série revela uma alta após 2020 e indica 2024 como o ano mais letal, com 4.995 mortes. E sobre os feriados deste ano, veja calendário com os próximos feriados de 2026. Há oportunidades para me dar folgas e planejar viagens e descansos prolongados. Na seção Pare para Ler de hoje, temos um assunto que envolve a medicina. Dispositivos médicos podem conter plásticos com bisfenol. Substância é tóxica, causa efeitos negativos à saúde reprodutiva e ao funcionamento de órgãos e é considerada disruptor endócrino. Agora, falando sobre a economia, temos aqui alguns destaques também na capa de hoje. Com preços em queda, valor de produção nacional cai neste ano. Para o Ministério da Agricultura, lavoura e pecuária enfrentam um cenário menos favorável. Agora, sobre a energia limpa,
Queda na participação de usinas hidrelétricas faz o Brasil projetar mais energia suja para o futuro. Térmicas vão precisar compensar geração solar e eólica em períodos de escassez. Já um outro assunto, como Jesse Jackson levou luta por direitos civis nos Estados Unidos ao centro da economia. O líder dos direitos civis, que conviveu com Martin Luther King, morreu na última terça-feira, dia 17 de fevereiro. Falando agora sobre política, temos aqui a primeira matéria que nos diz que aliados buscam Jair Bolsonaro na Papudinha para destravar disputas eleitorais nos estados. E o embate por palanques para Flávio Lula embaralha a disputa por Minas Gerais. Também temos aqui uma outra notícia sobre a Carla Zambelli. Moraes arquiva inquérito por obstrução após PGR afirmar que Zambelli não cumpriu o plano. Intenção de incitação de autoridade se limitou ao nível da retórica, afirma a Procuradoria. Temos aqui mais destaques internacionais. O primeiro assunto aqui é para a Espanha. A anistia de Pedro Sánchez muda a perspectiva de imigrantes em situação irregular na Espanha, que nos explica que os brasileiros vivendo no país também poderão solicitar autorização de trabalho temporária. Falando agora sobre o governo Trump, que nos informa que o presidente norte-americano diz que vai atuar para proteger Rio, após vazamento de esgoto na região de Washington. Tubulação colapsa em Maryland e despeja cerca de 900 milhões de litros de dejetos. Temos inclusive aqui um texto de Lúcia Guimarães, à Folha de São Paulo, nesta editora internacional, e ela escreve o seguinte: James Talarico, seminarista presbiteriano, pode ameaçar controle republicano no Texas. O pré-candidato democrata ao Senado denuncia nacionalismo cristão como anti-americano. No caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, temos aqui um primeiro destaque. Modelo para Tarcísio. Paraná tem 20 mil em lista de espera por escolas cívico-militares. Pioneiro na implantação do modelo, a gestão de Ratinho Júnior registra 345 instituições do tipo. E sobre o trânsito, aqui nos informa que uma fiscalização apreende 1.009 ciclomotores em São Paulo desde a estreia de lei em janeiro. Esses veículos, inclusive os elétricos, precisam de placas e o condutor deve ser habilitado. Falando sobre saúde, temos aqui esta matéria que nos informa que patente do Ozempic pressiona gasto. É o que afirmam as farmacêuticas. Projeto de lei que estende exclusividade tem mais de 300 assinaturas para ir direto ao plenário. Sobre esportes, temos um assunto sobre os Jogos de Inverno. A Noruega mantém a liderança do quadro de medalhas dos Jogos de Inverno e o Brasil está em 18º lugar. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, desta manhã, de quinta-feira, dia 19 de fevereiro, temos a manchete do dia que fala sobre o crime organizado. Aqui nos informa que o PCC agora tem fiscal de rede social e corregedoria interna. A facção busca unidade ideológica e controle de contas, de acordo com a polícia. Aqui vai nos dizer que a investigação do Departamento de Inteligência Policial, ADIPOL, ou melhor, ODIPOL, da Polícia Civil de São Paulo, constatou que o primeiro comando da capital, PCC, conta hoje com 12 sintonias para administrar o crime e os bandidos no Brasil e no exterior vinculados à facção. Aqui nos explica também que sintonia é o nome dado a setores do PCC responsáveis por determinada missão. Nesse novo organograma do PCC, consta agora uma sintonia da internet que é responsável por fiscalizar o uso das redes sociais, garantir segurança e discrição nas trocas de mensagens e manter a unidade ideológica do grupo. Outra nova estrutura
mas sem o tamanho de uma sintonia, é o setor do raio-x, que é uma espécie de corregedoria interna responsável por auditar as contas da facção criminosa. E aqui nos informa que 100 integrantes têm a cúpula do PCC, segundo a Polícia Civil de São Paulo, e 61 deles já estão presos. Agora, falando sobre economia e negócios, temos um destaque sobre o sistema financeiro. Aqui nos informa que o Banco Central liquida pleno e conta para a FGC com o caso Master já chega a 56 bilhões de reais. O banco, controlado por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Master, não tinha caixa para compromissos de curto prazo. Também temos mais um assunto sobre funcionalismo, que Lula sanciona reajuste a servidor do Legislativo, mas vetos penduricários. A licença compensatória, que permitiria um dia de folga a cada 3 trabalhados ou conversão em dinheiro, também foi barrada. Falando sobre o carnaval deste ano, temos aqui algumas repercussões que evangélicos denunciam preconceito em desfile que exaltou o presidente Lula, que vai nos informar que o mal-estar após desfile da Acadêmicos de Niterói, que trouxe a ala neoconservadores em conserva, acendeu alerta sobre a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E a escola foi rebaixada. E ainda sobre o carnaval, homenagem a um sambista dá o 4º título a Viradouro. A Viradouro levou o seu 4º título no Rio com Pra Cima Cissa, que foi um tributo ao diretor de bateria da agremiação, o Moacir da Silva Pinto, de 69 anos, que é isso que está aqui na imagem de destaque, na capa de hoje, que completa 55 de seu primeiro desfile. Com uma apresentação impecável, a escola somou 270 pontos e a Beija-Flor ficou em segundo lugar por causa de 0,1 ponto. Agora, mudando de assunto, temos aqui algumas notícias internacionais que nos informa que, de acordo com um site, com o portal americano, sem combustível, Cuba usa neto de Raul para negociar com os Estados Unidos. E aqui o portal americano também afirma que essas conversações seriam conduzidas pelo secretário de Estado Marco Rubio. No Oriente Médio, aliados dos Estados Unidos dispensam vaga em Conselho de Paz criado por Trump. A Europa se afasta e cúpula inaugural para supervisionar a reconstrução de Gaza não terá os principais aliados americanos. Também falando sobre saúde, a Europa aprova dose mais alta do Wegovy contra a obesidade. Estudos do fabricante com a dosagem mais alta apontam perda de peso média de 21%. Agora, outros assuntos, falando aí sobre esportes. A UEFA abre investigação de racismo contra Vini Júnior. No teatro, no Caderno de Cultura, Gabriel Leone encarna Hamlet no antigo Cine Copan. E no Caderno a Fundo, raízes do impulso americano para controlar a Groenlândia. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, temos aqui o grande destaque para o Carnaval 2026. Na ode à Cissa, o Carnaval é campeão. O tributo ao mestre de bateria exalta a essência da festa e da tetra a Viradouro. Inclusive, aqui nos informa que em Niterói, no caso, que fez enredo sobre o presidente Lula, é rebaixada. Falando sobre a economia, Banco Central liquida mais um banco ligado ao Master e prejuízo ao FGC cresce. Vendido pelo Master a um ex-sócio de Vorcaro, Pleno não tinha recursos para cumprir os compromissos. O FGC vai pagar 4,9 bilhões de reais para ressarcir os investidores. Também temos outras informações que a ação da PF sobre a Receita gera críticas amorais no Supremo Tribunal Federal. Temos aqui um destaque internacional.
Mark Zuckerberg depõe em julgamento sobre vício nas redes sociais. O dono da Meta, no caso que faz parte aí do Instagram e Facebook, afirma que é muito difícil controlar o acesso de crianças às plataformas. Na economia, temos aqui um assunto. Paes sela apoio do MDB e terá a irmã de aliado como vice. O acordo com o partido envolve a escolha de Jane Reis, a irmã do MDBista Washington Reis, para compor a chapa na disputa do governo estadual. Inclusive, temos aqui outras notícias sobre saúde, sobre a situação das canetas emagrecedoras. As ressalvas de especialistas à quebra de patente forçada. E no esporte, temos aqui uma notícia sobre uma despedida súbita. Coutinho deixa o Vasco. O meia cita vaias à torcida e se diz cansado mentalmente ao pedir a rescisão do contrato. Inclusive, a UEFA abre investigação em caso de racismo contra o jogador Vini Júnior. No Correio Brasiliense, temos aqui a manchete falando sobre briga de rua, que nos informa que quem filma pode responder criminalmente. Temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.poder. Foi com o delegado-chefe da 13ª DP de Sobradinho, o Hudson Maldonado. Ele afirmou que as pessoas acham que se as mãos dela não estão literalmente sujas de sangue, elas não podem ser responsabilizadas, mas isso é mentira. O delegado-chefe investiga a morte de Leonardo Silva, de 19 anos, ocorrida após uma briga de rua. Segundo o policial, além de Jardel da Nóbrega, de 27, que desferiu os golpes fatais na vítima, outro jovem, chamado Wanderson da Fonseca, também de 29, deve responder por homicídio, pois foi ele quem filmou e narrou essas agressões em vídeo difundido nas redes sociais. E no CB.poder, Maldonado comparou o caso de Leonardo com o de Rodrigo Castanheira, de 16 anos, que morreu após o espancamento. E o delegado-chefe, o Hudson Maldonado, afirmou o seguinte também na entrevista: se duas pessoas estão brigando e outras estão filmando, sorrindo, há de se analisar até que ponto isso também pode servir um incentivo. Agora, outras matérias em destaque. Na capa desta quinta, aqui no Correio Brasiliense, ligada ao Master Pleno, é liquidado pelo Banco Central. Além do banco, a autoridade monetária fechou a Pleno, distribuidora de títulos, também controlada por Augusto Lima, que no caso é o ex-sócio de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com uma nota técnica, essa decisão ocorreu pelo comprometimento da situação econômico-financeira, com deterioração da situação de liquidez e infringência às normas. E aqui explica que o fim da instituição prejudica 160 mil clientes e vai custar 4,9 bilhões de reais ao Fundo Garantidor de Créditos. Temos aqui agora falando sobre a situação dos vazamentos. O Nafisco diz que STF mascara crise. O presidente da entidade sindical de auditores, o Kleber Cabral, afirmou que a corte usa o suposto vazamento de dados de autoridades pela Receita como uma cortina de fumaça. Agora, um destaque internacional: José Balcazar é o novo presidente do Peru. Em uma votação encerrada no início da madrugada de hoje, desta quinta-feira, o ex-juiz José Maria Balcazar, do partido Peru Libre, foi eleito pelo Congresso para a presidência do país. Já sobre esportes, aqui nos informa que um pet invade a linha de chegada no esqui cross country e atrapalha Duda Ribeiro. E por causa disso, o Brasil ficou de fora da final nos Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026. E ainda na capa do Correio Brasiliense, temos aqui dois destaques. No caderno Direito e Justiça de hoje, o primeiro fala sobre o movimento em alta. Pesquisa revela que entre 2015 e 2025, mais de 2,6 milhões de processos tramitam na Justiça
do Trabalho. Inclusive, também temos uma entrevista em destaque no Correio Brasiliense. O desembargador aposentado Brasilino Ramos, que é o ex-presidente do TRT da primeira região, analisa a atual fase do direito do trabalho. Falando sobre política, com vetos, reajuste do Congresso fica em 9%. O aumento para Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União ficará entre 8% e 9% este ano. No entanto, não haverá correção em 2027, 2028 e 2029, prevista no projeto aprovado pelo Legislativo. E trechos vetados pelo Planalto elevarem os vencimentos acima do teto e o artigo que previa um dia de folga, ou, no caso, remuneração, a cada 3 trabalhados também foi retirado. Agora, no caderno de cidades do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui este destaque dizendo que o sol faz um show. Brasilienses foram pegos de surpresa com as fortes pancadas de chuva no fim da tarde de ontem. E o dia amanheceu ensolarado, seguindo o ritmo do período de carnaval, mas o aumento da nebulosidade favoreceu as precipitações, o que deve ocorrer hoje, segundo a previsão do Clima Tempo. Temos também aqui alguns destaques sobre o carnaval. Sapucaí prefere Cissa a Lula. A Viradouro ganhou o Carnaval Carioca celebrando o mestre de bateria Cissa, no desfile que arrancou aplausos das arquibancadas. E a festa na quadra teve a rainha Juliana Paz, um dos destaques da avenida, ao lado aí do homenageado. E outra escola da cidade, a Acadêmicos de Niterói, exaltou a história do presidente Lula, porém foi rebaixada. E ainda falando sobre o carnaval, aqui nos informa que o secretário de Segurança do Distrito Federal, o Sandro Avelar, fez um balanço positivo do trabalho policial nos dias de folia. No CB.poder, Avelar analisou a atuação de policiais militares na abordagem ao distrital Fábio Félix do PSOL e prisão de integrantes de bloco. Ele afirmou que a Polícia Militar fez o trabalho dela. E por último, aqui no Correio Brasiliense, temos uma notícia sobre fraternidade e moradia. Na celebração da missa de imposição das cinzas ontem, na Catedral, foi enfatizada a importância da quaresma para os católicos. A CNBB divulgou o tema da campanha da fraternidade deste ano, que chama a uma reflexão sobre pessoas em situação de rua. E no Correio Brasiliense, a chamada de capa desta quinta-feira, Carnaval 2026 é o menos violento em 17 anos aqui no nosso estado do Ceará. Conforme o governo do estado, a queda foi de 33% de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado, quando 36 mortes foram somadas. E também foram registradas reduções de 39,65% em ocorrências de furto, 32,1% em furto de celulares e 59% em crimes sexuais. E falando sobre a economia, o pão de coco chega às gôndolas 9,4% mais caro em Fortaleza. Também aqui nos informa que Fortaleza se fortalece como polo produtivo da moda e mira a expansão. Outros assuntos, agora temos aqui uma reportagem. Propaganda institucional gera punições e preocupa prefeitos no Ceará. Sobre esportes, Vini Júnior acusa argentino de ofensa racial e ganha apoio de clubes e jogadores. E aqui um destaque do caderno Guia Vida e Arte. Festival PIN estreia em Fortaleza como ponto de encontro para instrumentistas. E por último, no jornal O Povo, Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. E a escola que homenageou Lula foi rebaixada. Agora, na capa do Valor Econômico de hoje, temos aqui a manchete do dia, fala sobre finanças. Banco Central liquida Banco Pleno e custo do caso Master para a FGC beira
52 bilhões de reais. Antigo Voiter, a instituição financeira controlada por Augusto Lima, enfrentava dificuldades desde o mês de novembro. Aqui nos informa que o Banco Central liquidou ontem o Banco Pleno, que é o antigo Voiter, encerrando desse modo as ações sobre instituições diretamente ligadas ao conglomerado de Daniel Vorcaro. E com essa medida, o FGC terá de arcar com uma conta de mais de 4,9 bilhões de reais, elevando o total a ser honrado após a quebra do Master para 51,8 bilhões de reais apenas em garantias, sem contar os empréstimos emergenciais concedidos ao Master e também o Ubank. E aqui nos informa uma outra chamada de capa, a trajetória explosiva de gastos previdenciários e assistenciais. E Lula veta supersalários em carreiras do Congresso e Tribunal de Contas da União. O presidente Lula sancionou com vetos projeto que previa reajuste salarial para carreiras da Câmara dos Deputados, Senado e Tribunal de Contas da União. E com os vetos, o governo impedirá que a remuneração desses servidores ultrapasse o teto constitucional do serviço público, fixado em R$ 46.366,19. Aqui nos explica também que essa decisão foi recebida por líderes partidários como necessária diante do desgaste público em torno desses supersalários. E, além disso, há a percepção de que o veto reforça a pressão para que o Congresso regulamente de forma definitiva as regras remuneratórias. E falando também sobre política, envolvendo aí o carnaval deste ano, Planalto teme desgaste com os evangélicos. Integrantes do Planalto temem que a reação negativa de evangélicos ao desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, amplie o desgaste com um grupo do qual o governo tenta se aproximar há meses. E ontem, as críticas da oposição se intensificaram, com parlamentares ameaçando questionar na justiça a sátira a famílias conservadoras e grupos religiosos feita pela agremiação. E o rebaixamento da escola, que ficou em último lugar no grupo especial do Carnaval Carioca, também foi alvo de ironia. E lembrando que Lula esteve na Marquês de Sapucaí no domingo, acompanhando o desfile num camarote. E aqui também temos a notícia que Viradouro é campeã, que nos informa que a Unidos do Viradouro foi a campeã do grupo especial das escolas de samba do Rio em 2026, com o enredo Pra Cima Cissa, que homenageou o mestre Cissa, que está em destaque nesta imagem. Também temos aqui outras informações que atacarejos definem estratégias divergentes. Outra matéria em destaque, Mark Zuckerberg afirma que é difícil cumprir o limite de idade. Ele afirmou ao júri do Tribunal Superior de Los Angeles que é muito difícil fazer cumprir os limites de idade do Instagram durante o julgamento sobre vício em redes sociais. E dando continuidade aos destaques do valor econômico desta quinta-feira, temos aqui uma análise de César Felício. Ele escreve o seguinte: lógica da eleição deste ano joga contra Lula, mas pode não ser decisiva. O sentimento do eleitorado é por mudança e maior parte quer mudança radical. Também temos aqui uma outra matéria sobre política, que PT e PP se aproximam com efeito de federação no radar. Os partidos devem decidir em julho possíveis alianças e posturas na disputa presidencial. E Maria Cristina Fernandes, em sua coluna, também escreve que Mendonça versus o atropelador geral da República. Alexandre de Moraes atropelou Receita, TCU, servidores, Fachin e, finalmente, André Mendonça, que, se não enfrentar, perderá a autoridade como de relator do caso Master.
E sobre a situação da CPMI do INSS, que nos fala que a CPI mista do INSS antecipa o depoimento de Daniel Vorcaro. O dono do Master também será ouvido por comissão do Senado, que nos informa que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS antecipou para esta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Inicialmente, a oitiva de Vorcaro estava prevista para quinta, dia 25, mas foi remarcada por iniciativa do presidente do colegiado, que é o senador Carlos Viana. E na terça, dia 24, o banqueiro será ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que criou um grupo de trabalho para acompanhar o caso Master por iniciativa de seu presidente, o Renan Calheiros. E o depoimento de Vorcaro ocorre depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, se afastar da relatoria do caso na corte, após as revelações de que ele é sócio de uma empresa que negociou cotas do resort Itaiaiá, no Paraná, com fundo ligado a Vorcaro. Lembrando que Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no dia 17 de novembro de 2025, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master. Ele permaneceu detido por 11 dias e foi solto em 28 de novembro, a partir de uma decisão judicial que substituiu a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. E no dia 18 de novembro de 2025, um dia após a prisão de Daniel Vorcaro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, determinando a interrupção das operações do banco e a nomeação de um liquidante para administrar os ativos e passivos. Ao anunciar a sessão para ouvir Vorcaro, Carlos Viana disse que a oitiva será restrita aos empréstimos consignados, descontados diretamente na folha de pagamento de servidores, aposentados e pensionistas, ofertados aí pelo Master. Também temos aqui sobre as eleições deste ano que a oposição comemora o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula. A agremiação, que fez um enredo também com críticas a opositores, terminou em 12º lugar. Aqui nos informa que parlamentares e partidos de oposição ao governo federal comemoraram o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói na última quarta de 18 de fevereiro, após o resultado da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro de 2026. A agremiação fez uma homenagem ao presidente Lula, pré-candidato à reeleição. E os petistas dizem que esse rebaixamento era previsível e minimizaram os ataques da oposição. E aqui temos as aspas do senador e pré-candidato ao presidente Flávio Bolsonaro no X, no antigo Twitter, sobre este rebaixamento. Ele afirmou o seguinte: dos projetos de Deus não se zomba. Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos, família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT. E Nicolas Ferreira também ironizou o desfecho para a agremiação, afirmando o seguinte: a escola foi rebaixada, demonstrando como Lula está afundando o Brasil. Isto sim foi uma homenagem muito bem adequada. Aqui nos conta que a Acadêmicos de Niterói terminou na 12ª colocação e foi rebaixada para a Série Ouro. A Unidos do Viradouro foi a campeã e conquistou seu 4º título. A escola de samba desfilou na Avenida Marquês de Sapucaí no último domingo, dia 15, com o enredo do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. O presidente não desfilou e acompanhou esse desfile de camarote. Aqui explica também que na abertura desse desfile, bonecos caracterizados retrataram o impeachment da então presidente Dilma Rousseff,
com a retirada forçada da faixa presidencial por seu vice, Michel Temer. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro foi representado por um palhaço de terno azul e peruca vermelha, como o próprio palhaço Bozo. E esse palhaço também aparece em um carro alegórico mais ao fim do desfile, com roupas de presidiário e tornozeleira eletrônica adulterada. E aí, aqui nos conta que uma das últimas alas da escola, que foi intitulada como Neoconservadores em Conserva, representava famílias brasileiras dentro de latas de alimento em conserva. Algumas, por exemplo, traziam adereços com referência religiosa. E o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, também ironizou o rebaixamento e disse que agora só falta o petista cair. E o partido criticou a Acadêmicos de Niterói por ter atacado e ridicularizado os evangélicos e também os conservadores. Outra matéria também em destaque no Valor Econômico de hoje, e ainda é sobre a repercussão desse desfile no carnaval deste ano. Após a homenagem a Lula, Nicolas quer processar presidente da Acadêmicos de Niterói por preconceito religioso. O deputado criticou a representação feita pela Escola de Famílias de Perfil Conservador. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou ontem, nessa quarta, dia 18, que vai protocolar uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o presidente da Acadêmico de Niterói, Wallace Alves Palhares, por preconceito religioso. Isso porque a escola de samba homenageou o presidente Lula com o enredo do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, Lula, operário do Brasil, na Sapucaí, no último domingo, dia 15. E o deputado federal escreveu o seguinte na rede social X, o antigo Twitter. No desfile de Acadêmicos de Niterói, a ala que retratou os cristãos numa lata de sardinha, como se fosse algo a ser descartado, ultrapassou o limite da crítica política e entrou no terreno perigoso do preconceito religioso. A própria OAB do Rio de Janeiro reconheceu o episódio como intolerância. Temos também outras matérias em destaque. Manipulação de conteúdos falsos por IA põe em risco a democracia. É o que alerta Lula. O presidente afirmou o seguinte: dados gerados por nossos cidadãos, empresas e organismos públicos estão sendo apropriados por poucos conglomerados sem contrapartida equivalente em geração de valor e renda em nossos territórios. Também temos outra informação, outra notícia no Valor Econômico, que Lula veta brecha para supersalários no Legislativo e no Tribunal de Contas da União. Foram retirados do texto dispositivos que poderiam levar remuneração a superar o teto. E Paz escolhe irmã de Washington Reis como vice na eleição, indicada pelo MDB. A advogada é irmã de Washington Reis e o anúncio será feito nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro. E ainda falando sobre as eleições no Rio de Janeiro, aqui nos informa que candidaturas do PL ao Senado pelo Rio passarão pelo crivo de Flávio, afirma o líder do partido. Segundo Carlos Portinho, o ex-presidente disse que o filho decidirá a chapa no estado. Já uma outra notícia, Alexandre de Moraes arquiva inquérito contra Zambelli por obstrução de justiça. O ministro do Supremo acata o parecer da PGR sobre a investigação contra a ex-deputada. O ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito aberto para apurar se a ex-deputada federal Carla Zambelli tentou obstruir, com a fuga do Brasil, o processo sobre a invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que levou à condenação da parlamentar. Aqui informa que Moraes acolheu um parecer da PGR. O órgão não viu elementos para começar um processo penal contra a Zambelli. E no ano passado, a Polícia Federal também entendeu que não houve essa obstrução. Aqui temos as aspas do ministro.
Tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária ou a título originário. Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e defiro o arquivamento dessa investigação. E a decisão é do dia 13, mas foi publicada ontem, quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Esse inquérito foi aberto em junho do ano passado, em 2025. Na ocasião, Zambelli anunciou que havia deixado o Brasil depois de ser condenada a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do CNJ. E o ministro determinou, na ocasião, que o Banco Central informasse os valores de quem enviou dinheiro via Pix para a então deputada. E aqui explica também que a Polícia Federal descartou, em setembro do ano passado, que a fuga tenha concretizado ações efetivas de obstrução de justiça. Temos aqui outras matérias. Petistas dizem que rebaixamento de escola que homenageou Lula era previsível e minimizam os ataques. Lembrando, como comentamos já anteriormente, a Acadêmicos de Niterói ficou em 12º lugar. E para a oposição, houve sim uma propaganda eleitoral e preconceito religioso. CPI do crime organizado mantém intenção de aprovar quebra de sigilo da empresa de Toffoli, é o que afirma o relator. Alessandro Vieira afirma que o objetivo é investigar transferências e operações da Maridit. Mesmo com uma operação de busca e apreensão contra suspeitos de vazarem dados sigilosos de parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal na Receita Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a atuação do crime organizado no Brasil, segue com um plano de votar na semana que vem um requerimento para quebrar o sigilo da empresa Maridit, que é da família do ministro Dias Toffoli e tem participação societária do magistrado. A manutenção dessa pauta, que foi divulgada na véspera do Carnaval, antes da operação da PF da última terça, dia 16, foi confirmada ao valor pelo relator do colegiado, o senador Alessandro Vieira. E o pedido de quebra do sigilo da empresa da família de Toffoli é de autoria de Vieira. E, segundo ele, tem como objetivo investigar a licitude das transferências e das operações da companhia. Aqui também nos informa que na semana passada, o ministro do Supremo deixou a relatoria do caso que investiga as fraudes no Banco Master, após a PF apresentar um relatório com menções a Toffoli e mensagens recolhidas no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro. O magistrado confirmou publicamente ser sócio da Maridit, mas negou ter qualquer relação de amizade com Daniel Vorcaro. E após essa operação na terça-feira, Alessandro Vieira disse que ela não deve servir de cortina de fumaça para a ocultação de patrimônio injustificado de ministros do Supremo. E o senador publicou o seguinte nas redes sociais: a lei deve ser aplicada com rigor contra todos que cometem ilícitos, sem exceções. E por último, veto de Lula a supersalários é avaliado como necessário por líderes dos partidos da base aliada. Deputados do PT, PSB e PDT defendem decisão e mencionam desgaste público em torno dessa proposta. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta segunda edição pelo jornal O Globo. Temos aqui, primeiro assunto de hoje, é sobre a família real britânica. Ex-príncipe Andrew é preso no dia do seu aniversário de 66 anos, após investigação ligada ao caso Epstein. Agentes apaisanos chegaram ao Wood Farm pela manhã, onde vive o irmão do rei Charles III.
E aqui também temos uma outra matéria, tudo o que se sabe sobre a prisão do ex-príncipe Andrew no dia em que completaria, ou melhor, que completa, 66 anos em uma investigação ligada a Epstein. Ex-enviado comercial do Reino Unido é investigado por suposto repasse de documentos confidenciais a Jeffrey Epstein. Ao menos 6 forças policiais analisam milhões de páginas de arquivos. E também sobre este assunto, cela onde o ex-príncipe Andrew está detido tem apenas uma cama e um vaso sanitário, de acordo com o jornal. Especialista em segurança pública afirma que o prazo máximo exige aval de superiores e de um tribunal de magistrados. E os suspeitos costumam ficar sob custódia por 12 ou 24 horas antes de acusação ou mesmo liberação. Aqui fala que o ex-príncipe Andrew está detido em uma cela, em uma delegacia com apenas uma cama e um vaso sanitário, onde aguardará até seu interrogatório policial. Isso segundo um especialista em segurança pública que foi consultado pela rede BBC. Danny Shaw afirma que ele não receberá nenhum tratamento especial após ter sido preso como parte de uma investigação por má conduta no exercício das funções oficiais. Ainda de acordo com o mesmo especialista, a polícia britânica pode manter o ex-príncipe Andrew detido por até 96 horas. No entanto, para que esse período máximo seja alcançado, seriam necessárias sucessivas autorizações de oficiais superiores e de um tribunal de magistrados. De acordo com esse comentarista especializado em segurança, o procedimento mais comum é que suspeitos permaneçam sob custódia por 12 ou 24 horas, sendo posteriormente formalmente acusados ou liberados enquanto as investigações continuam. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário exato dessa prisão, nem sobre o local onde ele está detido. E aqui neste carrossel de imagens, temos aqui uma matéria dizendo que o rei Charles III se pronuncia pela primeira vez após a prisão do irmão mais novo. Essa detenção aconteceu no dia do aniversário de 66 anos de Andrew e autoridades apuram possível ligação com arquivos do caso Jeffrey Epstein. O rei Charles III se pronunciou oficialmente após a prisão do irmão mais novo e ex-príncipe Andrew, nesta quinta-feira, alvo de uma investigação por má conduta no exercício das funções oficiais. E no comunicado divulgado pela BBC, o monarca afirmou ter recebido a notícia com a mais profunda preocupação e destacou que o caso deve seguir um processo completo, justo e adequado, conduzido pelas autoridades competentes. E ele também reiterou apoio integral às investigações, declarando o seguinte: como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e irrestritos. E o rei ressaltou ainda que não fará novos comentários enquanto o procedimento estiver em andamento. Ele afirmou o seguinte: permitam-me afirmar com clareza, a lei deve seguir o seu curso. À medida que esse processo continua, não seria correto comentar mais sobre este assunto. E por fim, acrescentou que a família real manterá suas funções públicas normalmente. E aqui o jornal Globo nos traz o pronunciamento oficial do rei Charles III na íntegra. Ele inicia dizendo o seguinte: tomei conhecimento com a mais profunda preocupação das notícias sobre Andrew e da suspeita de má conduta em cargo público. O que se segue agora é o processo completo, justo e adequado, pelo qual essa questão será investigada de maneira apropriada e pelas autoridades competentes. E nesse sentido, como já disse antes, eles contam com nosso apoio e cooperação plenos e restritos. E permitam-me afirmar com clareza, a lei deve seguir o seu curso. E à medida que esse processo continua, não seria correto que eu comentasse mais sobre este assunto. Ele finaliza dizendo que, enquanto isso, minha família e eu continuaremos em nosso dever e serviço
a todos vocês. Agora, mudando de assunto, temos aqui alguns destaques sobre carnaval deste ano. Retorno de Juliana Paz a Vindouro, ou melhor, a Viradouro, teve incentivo do pai da atriz, com Alzheimer. Pedido de figura paterna motivou volta da artista para o posto de rainha de bateria da agremiação de Niterói, que foi campeã do Carnaval de 2026. E também conheça a trajetória vitoriosa de Tarcísio Zanon, ele que é o carnavalesco da Viradouro. Sobre saúde, temos aqui esta matéria que nos informa que Viagra e vacina contra herpes zoster mostram potencial inesperado contra o Alzheimer. Este estudo aponta 3 medicamentos já aprovados que podem ser reaproveitados no tratamento ou na prevenção dessa doença. Para a previsão de hoje, aqui nos informa que frente fria avança e provoca temporais em parte do país, incluindo Rio e São Paulo. Que nos informa que chuva forte, rajadas de até 50 km por hora e calor predominam em diversas regiões, sul e sudeste, com um risco de acumulados elevados. Agora, temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar. Ela escreve o seguinte texto sobre o caso Master. Reações de Toffoli e Alexandre de Moraes expõem o fosso entre o Supremo Tribunal Federal e a sociedade. Ela inicia escrevendo que a maior parte do Brasil passou o carnaval pensando no que fazer na folga, na programação dos blocos de sociedade ou na classificação das escolas de samba da Sapucaí. E no Supremo, foram dias de tensão sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta, em que obrigaram Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso Master, quando Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal batesse a porta de 4 servidores da Receita do SERPRO, em plena terça-feira gorda, numa operação para combater o possível vazamento indevido de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e de seus familiares. Em tese, Moraes defendeu o tribunal, portanto, era de esperar que a operação fosse bem recebida por seus pares. Agora, na prática, não foi bem assim. A Malu Gaspar escreve que mesmo os que costumam apoiar suas investidas se incomodaram por não terem sido avisados de que ele mandara a Receita averiguar se houve acessos ilegais aos dados de mais de 100 pessoas, entre ministros e seus parentes. A colunista indaga o seguinte: se havia suspeitas de violação, por que Moraes não os avisou? E os mais arredios passaram a suspeitar que o ministro incluíra toda essa gente na apuração para disfarçar o seu objetivo real, que é descobrir se alguém havia aberto a declaração de imposto de renda de sua mulher, a Viviane, e vazado a informação a jornalistas, ou pior, que buscasse informações para se proteger do avanço dessas investigações. Afinal, não se sabe ao certo que o celular de Daniel Vorcaro ainda guarda sobre ele, e Moraes, até agora, não explicou para que, afinal, serviu o contrato de 130 milhões de reais do Master com o escritório de sua esposa, a Viviane. E toda essa reação demonstra não só o tamanho do buraco em que o caso Master jogou o Supremo, mas também o quão profundo se tornou o fosso entre o tribunal e a sociedade. As falas dos ministros na reunião secreta em que se decidiu pelo afastamento de Toffoli são sintomáticas. Ela continua escrevendo que, em vez de discutir a essência do problema que os colocou naquela situação, a descoberta de uma pilha de indícios de que Toffoli e Vorcaro tinham uma relação promíscua e uma negociação mal explicada de 35 milhões, os ministros passaram a maior parte do tempo espinafrando a PF e especulando sobre as razões
porque o diretor Andrei Rodrigues havia apresentado um relatório sobre o assunto ao Supremo. Pelo jeito, para os Supremos, seguiu o que manda a lei comunicar a descoberta de indícios de crime a quem de direito não é motivo suficiente. E ainda sobre este caso Master, temos aqui esta matéria na editoria de Economia. Ex-presidente do BRB se prepara para a batalha jurídica e tenta se afastar de Daniel Vorcaro. A estratégia da defesa busca mostrar que a fracassada compra das carteiras de crédito e do próprio banco não tem aí uma relação com negócios suspeitos do ex-banqueiro. O investigado no caso Master, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, tem reunido documentos e informações disponíveis em seu celular para defender a sua atuação à frente do banco e se dissociar de Daniel Vorcaro, que é dono da instituição liquidada pelo Banco Central no ano passado. A estratégia da defesa busca mostrar que a tentativa fracassada do executivo de comprar as carteiras de crédito e o próprio Master não tem relação com negócios suspeitos do ex-banqueiro. Aqui explica que a linha de defesa de Costa é tentar provar que agiu em favor dos interesses do banco controlado pelo governo do Distrito Federal, em linha com a estratégia de expansão nacional que estava em curso. E após o depoimento no fim de dezembro, e com a percepção de que a fala foi incompleta e havia ainda muita informação que poderia corroborar essa tese, a defesa de Costa pediu à Polícia Federal para falar novamente aos investigadores. O seu advogado, que é o Kleber Lopes, nega que essa iniciativa tenha relação com eventual acordo de colaboração premiada. Ainda segundo o defensor, o pedido foi feito porque o outro depoimento foi apenas para esclarecer contradições, mas há mais o que falar. Aqui relembra que quando Daniel Vorcaro foi preso, isso em novembro do ano passado, na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, Costa estava nos Estados Unidos e retornou ao país alguns dias depois. Assim, ele teve tempo para fazer cópias dos dados para se defender. É o que afirmam os interlocutores. E uma outra tese que sua defesa tenta construir é a de que teriam sido cometidos alguns erros na condução do caso pelo Banco Central. O executivo tem destacado que os aumentos de capital do BRB foram aprovados e homologados pela autoridade monetária, que é quem teria condições, por exemplo, de apontar eventuais problemas relativos aos fundos ligados ao Master e à gestora de investimentos REAG. E uma das linhas da investigação aí da PF é sobre o aumento de capital do BRB, que levou Vorcaro e outras pessoas investigadas na Compliance Zero a serem acionistas no banco. Também temos aqui mais outra notícia, que ofensiva de Moraes sobre Receita deixa servidores assustados e traz consequências severas, é o que dizem os auditores. As medidas autorizadas após suspeita de acessos ilegais a dados de ministros do Supremo provocam reação de funcionário do Fisco. Esta matéria informa que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de autorizar uma operação contra servidores da Receita Federal, afastá-los e quebrar os seus sigilos, produziu um clima descrito por auditores como de choque e medo dentro do órgão. As medidas foram determinadas durante investigação sobre acessos considerados ilícitos a dados fiscais de ministros da Corte e de seus familiares no inquérito das fake news. Segundo uma nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, houve consultas sem justificativa funcional e identificável, o que acabou levantando a suspeita de uso indevido das informações e um possível vazamento. E nos bastidores da Receita Federal, a avaliação é de que a reação do Supremo foi máxima em um momento ainda preliminar dessa apuração. E alguns auditores ouvidos, sob reserva pelo Globo,
afirmam que o temor sinaliza que investigar ou sequer acessar dados de autoridades pode trazer consequências pessoais severas antes mesmo da conclusão de um processo administrativo. Agora, do lado do Supremo, os ministros sustentam que este caso ultrapassa a esfera administrativa e toca na imagem da Corte. A leitura é de que o acesso injustificado a dados fiscais de magistrados e parentes pode ser usado como instrumento de pressão ou constrangimento, especialmente em um ambiente político polarizado. E, de forma reservada, integrantes do tribunal afirmam que a resposta precisava ser rápida e exemplar para evitar a normalização de consultas indevidas a informações protegidas por sigilo fiscal. Agora temos outros assuntos em destaque aqui no site de notícias do Jornal Globo. Mais uma vez, temos aqui o caso de Jeffrey Epstein. Quem foi Virginia Giuffre, a americana que denunciou Andrew no caso Epstein. Lembrando que o ex-príncipe foi preso hoje, nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro. A principal denunciante do escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, a Virginia, que está aqui nesta imagem, acusou Andrew de abuso sexual quando ela tinha apenas 17 anos de idade. A prisão do príncipe Andrew e a decisão do Palácio de Buckingham de iniciar um processo formal para a retirada de seus títulos e honrarias reacenderam o debate em torno das acusações ligadas ao caso Epstein. Em meio às repercussões, a família de Virginia, a americana que o acusou de abuso sexual, declarou que sua coragem derrubou um príncipe. Em comunicado enviado à BBC, parentes de Virginia afirmaram que uma americana comum, vinda de uma família americana comum, derrubou um príncipe britânico com sua verdade e sua coragem extraordinária. E Andrew, que sempre negou as acusações, firmou um acordo extrajudicial com ela, sem admitir culpa, e se afastou das funções oficiais da monarquia. E aqui nos explica quem foi, na verdade, esta garota, a Virginia Giuffre. A Virginia tornou-se uma das principais denunciantes do escândalo envolvendo o financista americano Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais e morto na prisão em 2019. E ela também acusou a Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por tráfico de menores. Em uma ação civil, Giuffre afirmou que foi abusada sexualmente por Andrew em 2001, quando ela era menor de idade, em encontros que teriam ocorrido em Londres, Nova York e nas Ilhas Virgens, supostamente intermediados por Epstein e Maxwell. Esse caso se tornou um dos mais emblemáticos do escândalo, ao envolver diretamente um membro da família real britânica, filho da Rainha Elizabeth. E esse processo foi encerrado após um acordo multimilionário firmado em 2022, sem o reconhecimento de culpa por parte do príncipe. E anos antes, em 2009, Virginia havia celebrado um acordo com Epstein no qual se comprometia a não processar outros réus em potencial em troca de $500 mil, ponto que chegou a ser debatido judicialmente. E aqui nos explica o que aconteceu com esta garota, a Virginia. A Virginia, ela morreu ano passado, em abril, na Austrália, onde vivia. Meses antes, havia sido hospitalizada após um grave acidente de carro e relatado nas redes sociais que enfrentava uma insuficiência renal. E a família informou que a sua morte foi consequência de danos psicológicos profundos associados a anos de abuso e exploração sexual. Aqui temos um comunicado que foi divulgado pelos parentes da Virginia. Não há palavras que possam expressar a profunda perda que sentimos. Para eles, a trajetória de Virginia consolidou-se como símbolo
de enfrentamento a figuras poderosas e de pressão por responsabilização em um dos maiores escândalos sexuais das últimas décadas. Inclusive, ainda falando sobre este caso Epstein, temos aqui um assunto sobre uma droga zumbi. Novos e-mails nos arquivos de Epstein citam planta tóxica mantida em propriedade do financista que afeta a memória e a vontade. Mensagens reveladas em novo lote de documentos mencionam o cultivo de trombeta de anjo e especialistas alertam para riscos graves dessa substância. Aqui nos conta que, de acordo com informações publicadas pela TMZ, a referência pode estar relacionada à trombeta de anjo, que é o nome popular de espécies do gênero Brugmansia. Essa planta é conhecida por conter escopolamina, que é uma substância com potente efeito no sistema nervoso central. Em caso de intoxicação, essa droga pode provocar uma confusão mental, perda de memória, delírios, paralisia e, em situações graves, levar à morte. Aqui nos conta que a substância, a escopolamina, também ganhou notoriedade por relatos de uso criminoso, sob a alegação de que reduziria a capacidade de resistência das vítimas. E um outro ponto que desperta a atenção é a informação citada em algumas reportagens internacionais de que a substância pode ser de difícil detecção em determinados exames toxicológicos. Agora, outro e-mail revelado nos documentos indica que Epstein recebeu um artigo detalhando os efeitos da substância e da planta da qual é extraída, o que levanta questionamento sobre o seu conhecimento a respeito das propriedades dessa substância. Porém, não há nos registros divulgados até o momento uma comprovação de uso ou aplicação da droga por parte do financista. Lembrando que o Epstein foi encontrado morto em 2019 em uma sala de prisão, enquanto aguardava julgamento por acusações federais de tráfico sexual. E desde então, a divulgação de documentos relacionados ao caso tem ocorrido de forma gradual. Ano passado, parlamentares aprovaram medida para obrigar o Departamento de Justiça, durante a gestão do presidente Donald Trump, a tornar públicos os chamados arquivos Epstein. Os papéis vêm sendo liberados em lotes, o mais recente, no caso, foi no mês passado, embora o órgão tenha informado que não estão previstas novas divulgações. Agora, mudando de assunto, temos aqui mais notícias sobre o carnaval deste ano na Folha de São Paulo. Temos aqui um destaque para o carnaval no Rio de Janeiro. Aqui nos informa que herdeiros de bicheiros dominam as primeiras posições do carnaval carioca. Grande campeã é presidida por neto de um antigo contraventor do cenário do Rio, que morreu em 2019. Que nos informa também que carnaval em Salvador é marcado por bate-boca entre artistas, críticas, a elitização e até briga na justiça. Com 12 milhões de visitantes pelas ruas da capital baiana, a folia ficou marcada por uma série de polêmicas. E falando sobre política, temos também aqui alguns assuntos que Bolsonaro sinaliza apoio a deputado para o governo do Rio, mas vagas ao Senado pelo PL seguem indefinidas. Embora gere resistências em setores que defendem maior equilíbrio interno na definição das chapas, Douglas Ruas é visto como o nome mais viável da legenda. Temos aqui agora outros assuntos para esportes, sobre o caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro. Vini Júnior se tornou símbolo da luta contra o racismo. Ataques contra o jogador protagonizaram a primeira condenação penal da história da Espanha por racismo em estádio de futebol, que fala que o atacante Vinícius Júnior denunciou, nessa última terça, um insulto racista proferido pelo jogador argentino Gianluca Prestiani, do Benfica.
e desde que ele chegou ao Real Madrid, isso em 2018, o brasileiro foi alvo de vários ataques, tornando-se um símbolo na luta contra a discriminação. Temos também aqui alguns assuntos internacionais sobre a Argentina. Greve geral contra a reforma trabalhista de Milei tem voos suspensos, trens parados e bancos fechados. A Aerolíneas diz que 255 voos serão cancelados e Gol afirma que as operações estão impossibilitadas. E o projeto que muda a lei para os trabalhadores será votado hoje na Câmara. Inclusive aqui nesta imagem a gente pode ver a vista da estação ferroviária lá na Argentina sem nenhuma atividade. Também temos aqui sobre tecnologia. O mundo precisa regulamentar a IA urgentemente. Isso quem afirmou foi o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT. Sam Altman defende a coordenação internacional semelhante à Agência Internacional de Energia Atômica e também alerta para os riscos da concentração de poder tecnológico. E ele falou durante a cúpula sobre o impacto da IA lá na Índia, em Nova Delhi. Temos também aqui alguns assuntos sobre esportes, um texto do colunista Anselmo Góes. Botafogo e William Arão fazem acordo para encerrar uma década de disputa. E Flamengo inicia busca pelo título da Recopa e por maior alívio em início de temporada. Também temos aqui alguns destaques. A colunista Vera Magalhães escreve: um desfile de equívocos. Quem não vota em Lula não tem por que mudar de ideia depois do desfile eivado de obviedades. Puxa-saquismo e boa dose de mistificação. Também um assunto internacional. Europa descobre sua própria mina de ouro branco e pode causar uma revolução na indústria automotiva. O depósito de lítio na França pode reduzir a dependência da China e abastecer até 700 mil carros elétricos por ano. Também temos aqui que Diogo Dantas escreve sobre esportes. Não quero pagar esse preço. Os bastidores da saída de Coutinho do Vasco. Perseguição pessoal e saúde mental própria da família pesaram nessa decisão do jogador. E sobre o carnaval, temos aqui uma crítica. Desfecho da festa exalta artistas de ontem e de hoje e maltrata uma novata de pouca noção. O mágico altar dos Bambas tem curvas, atalhos, obstáculos e ciladas para quem não sabe chegar. Já Malu Gaspar também escreve sobre o caso Master. Senado se recusa a informar registros de entrada de Daniel Vorcaro. Temos também aqui um assunto de Lauro Jardim, o colunista também escreve. Renan Artulheira e o depoimento de Vorcaro no Senado. E sindicato da Receita sobe tom contra a divulgação pelo Supremo Tribunal Federal de nomes de investigados por suposto vazamento. 4 servidores foram alvo de operação da Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a partir de informações repassadas pela Receita Federal sobre supostos acessos indevidos e vazamentos de dados de ministros da Corte e seus parentes. Também na política, André Mendonça afirma que lucros de sua empresa vão para dízimo de igreja. Em meio à discussão sobre a criação de um código de conduta do Supremo Tribunal Federal, o ministro afirma que 10% dos dividendos do Instituto ITER vão para a instituição religiosa e os 90% restantes custeiam obras sociais. E também para o carnaval, campeã do carnaval carioca, Viradouro desfilou com defeito de acabamento em carro alegórico. Mas apesar dessas falhas, todos os jurados deram nota máxima para a escola no quesito alegorias e adereços. E Vera Magalhães também escreve:
Novo capítulo do Supremo requer muita cautela. Investigação sobre acessos ilegais e possível vazamento de dados de ministros e familiares inclui uma série de procedimentos excepcionais que vêm se repetindo. Temos aqui outros assuntos, falando sobre saúde digital. Cresce o número de pessoas com perfis ativos e que consomem conteúdo, mas não postam nada. Esse fenômeno aqui nos convida a repensar como nos relacionamos com a visibilidade digital e quais são os custos psicológicos e se estamos ou não dispostos a arcar. Temos também aqui um assunto sobre saúde. Colocar uma colher de açúcar no compartimento do amaciante da máquina. Entenda por que esse truque doméstico é recomendado. Esse método caseiro simplifica a manutenção e prolonga a vida útil da cortina. E um casal britânico é condenado a 10 anos sob acusação de espionagem no Irã, denuncia a família. Londres classifica a decisão como injustificável e afirma que seguirá pressionando pela libertação dos dois. E na Índia, Lula faz coro com Modi e Macron em defesa da regulação da inteligência artificial. O presidente brasileiro afirmou que a revolução digital coloca o mundo numa encruzilhada. E no Peru, o Congresso elege José Balcazar como novo presidente interino antes das eleições gerais que acontecerão em abril. Também temos aqui outros assuntos sobre saúde. Patente do Monjaro. É urgente a quebra, como propõe o projeto de lei? Especialistas avaliam e explicam as regras. Embora o cenário da obesidade no país seja alarmante, licenciamento compulsório pode criar desestímulo à pesquisa, insegurança jurídica e também retaliações políticas. E Casa de Virgínia, em condomínio de luxo em Mangaratiba, virou um ponto turístico. E a operação da PF irrita a ala do Supremo e desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. E a operação da PF contra vazamento de dados de ministros do STF tem estranhezas e pontos obscuros. Racha entre bicheiros da nova e da velha geração está por trás de nota do Salgueiro antes de desfile. E desfile em homenagem a Lula foi um desastre na avaliação do PT e do Planalto, que é um texto do colunista Lauro Jardim. Agora falando sobre o Rio de Janeiro, uma pessoa morre e outras 3, entre elas uma criança, são baleadas em um ataque de facção no Catumbi. Temos aqui um outro assunto também para a violência, que o fundador do grupo Capoeira Brasil é assassinado a tiro em Niterói. No caso, foi o Paulinho Sabiá. Para o Carnaval, Intendente Magalhães. Apurações das séries Prata, Bronze do grupo de avaliação terão data e horário divulgados nesta quinta-feira. Falando sobre cultura e entretenimento, Bad Bunny no Brasil sabe os horários dos shows em São Paulo e como chegará a provável setlist. Temos também aqui outros assuntos. Pitbull tenta bater recorde do Guinness ao reunir maior número de carecas em seu show. Agora sobre saúde e bem-estar, que nos traz aqui um assunto, uma matéria sobre um coringa no cardápio. Quais os efeitos do pêssego no organismo e quem não deve consumir. Também temos um destaque para Mpox. OMS confirma surgimento de nova variante e recomenda vigilância. Salário do parceiro pode acelerar o envelhecimento e afetar a saúde das mulheres. E o que significa a aparição de um beija-flor no seu jardim? E falando sobre bem-estar. E o que diz Feng Shui? Feng Shui e a ciência têm interpretações sobre a presença dessa ave em áreas verdes. Aqui nos conta que um dos significados, presente em diferentes tradições ancestrais, considera esse animal como um mensageiro espiritual e o relaciona à capacidade de desfrutar o presente e a beleza do simples.
Sobre esportes, também temos aqui alguns assuntos em destaque no site de notícias do Jornal Globo. Botafogo tem 6 derrotas seguidas pela primeira vez na era SAF, mas sai vivo da altitude de Potosí na Libertadores. E Diogo Dantas também escreve: pressão sofrida por Neymar já indicava pensamento de Coutinho sobre saúde mental e futebol brasileiro. Também no futebol, de acordo com o jornal, o UEFA não vai se opor à expansão da Copa do Mundo de Clubes para 48 times. Segundo The Guardian, a única exigência da entidade é que o torneio não seja disputado a cada 2 anos. E no Rio Open, falando agora sobre tênis, também no esporte, sabe onde assistir ao vivo ao jogo de João Fonseca no torneio de simples. Em negócios e finanças, a apuração do BRB aponta que ex-presidente organizou operação triangulada para aumentar capital do banco com fundos ligados a Vorcaro. E quem está vencendo o duelo entre TikTok Shop e Temu, na verdade, aqui no nosso país. Temos outro destaque em debate na Fazenda. IOF em títulos isentos enfrenta resistência no governo. E na coluna do Valor Investe hoje temos um destaque para a Copa do Mundo 2026. Quanto custam passagens e hotéis nas cidades sede? Apesar de demanda trazer preços mais altos, as estratégias podem ajudar o torcedor a economizar na ida ao Mundial. Agora, alguns assuntos internacionais. Quem são os bilionários e presidentes também ligados a Epstein? Os documentos citam nomes como Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates e Elon Musk. Autoridades afirmam que menção em registros não implica uma acusação formal. Aqui conta que a prisão do ex-príncipe Andrew e a decisão do Palácio de Buckingham de retirar seus títulos reacenderam um debate sobre o alcance das conexões de Jeffrey Epstein. A divulgação de milhões de páginas de documentos relacionados ao financista, que foi morto em 2019, expôs uma teia que envolvia política, realeza, filantropia e grandes fortunas globais. Andrew foi acusado por Virginia de abuso sexual quando ela tinha 17 anos. Ele sempre negou as acusações, mas firmou um acordo extrajudicial em 2022 sem admitir culpa. Em 2025, Charles III iniciou o processo formal para remover seus títulos e honrarias, incluindo o de Duque de York, além do tratamento de Sua Alteza Real. Uma fotografia divulgada em 2011, na qual Andrew aparece ao lado de Virginia com Ghislaine, no caso que era mulher de Jeffrey Epstein, ao fundo tornou-se um dos símbolos desse escândalo. Agora falando sobre presidentes, empresários e o alcance dessa rede. Entre os nomes citados nos registros estão os ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton e Donald Trump. Clinton aparece em registro de voo do jato de Epstein e afirmou ter cortado as relações antes da prisão de 2019, negando o conhecimento desses crimes. E Trump reconheceu ter conhecido o financista nos anos 90 e declarou ter rompido laços antes da condenação de 2008. E nenhum dos dois até agora foi formalmente acusado aí neste caso. Agora uma outra figura central também é Alexander Costa, ex-procurador federal da Flórida, que conta que em 2008 ele negociou um acordo que permitiu a Epstein cumprir uma pena reduzida e evitou acusações federais mais amplas, além também de conceder imunidade de possíveis cúmplices. O entendimento foi amplamente criticado e após a nova prisão de Epstein em 2019, a Costa deixou o cargo de secretário do Trabalho. E além disso, também aparece aí o nome de Elon Musk, que admitiu ter se encontrado brevemente com Epstein e disse ter recusado convites posteriores. E Bill Gates, que confirmou reuniões com foco filantrópico entre 2011 e 2014,
e classificou o contato como erro. E também o Leslie Wexner, fundador da L Brands, que concedeu amplos poderes financeiros a Epstein, depois afirmou ter sido enganado. Outros destaques, agora falando sobre a Ásia, ex-presidente da Coreia do Sul é condenado à prisão perpétua após decreto de lei marcial. Agora temos aqui uma matéria, voltando ainda ao assunto de Jeffrey Epstein. Em meio ao escândalo Epstein, Bill Gates cancela o seu discurso em cúpula de tecnologia na Índia para garantir foco em inteligência artificial. Cúpula de impacto da IA reúne magnatas da tecnologia e líderes nacionais. Agora, dando continuidade, já no site de notícias do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui uma matéria em destaque. Servidor tem aumento, mas fica sem penduricalhos. Lula veta incorporação de benefícios ao contra-cheque, que tem efeito multiplicador nos salários e fura teto do funcionalismo. Aprovado a toque de caixa no Congresso, o projeto contou com o apoio dos líderes dos principais partidos governistas e da oposição. Também temos aqui uma entrevista que está em destaque na capa do Correio Brasiliense de hoje, desta quinta-feira. O delegado deu entrevista ao CB.poder afirmando que quem filma a briga também é responsável pelo crime. Hudson Maldonado, ele que é responsável pela investigação da morte de Leonardo Ferreira da Silva, afirmou que responsáveis por gravações também podem ser processados por homicídio. E ex-príncipe Andrew é preso no Reino Unido no dia do seu aniversário, como vimos anteriormente no jornal O Globo. E o rei Charles III, que é o seu irmão, diz que a lei deve seguir seu curso após a prisão de Andrew. E falando sobre a agenda internacional do presidente, Lula critica a exploração de dados e defende uma regulação das Big Techs. Na Índia, Lula destacou a dualidade da tecnologia, capaz de ampliar o bem-estar coletivo, mas também de representar ameaças significativas. Agora, temos uma análise de Luiz Carlos Azedo, que ele escreve o seguinte: desfile armou uma casa de caboclo para Lula candidato. O risco político não está apenas no judiciário. O episódio fornece munição à oposição e, sobretudo, às forças de centro que articulam uma alternativa eleitoral fora da polarização. Também na política, para auditores, STF cria um enredo de vítima. O presidente da Unafisco considera que corte usa o suposto vazamento de dados de ministros para mascarar a crise na corte. E ele observa que a punição ao fiscal da Receita, alvo de operação da Polícia Federal, é desproporcional. Temos outros assuntos também, falando aí sobre uma tragédia, um acidente na BR-020, alerta para o risco do transporte irregular. A morte de 5 pessoas em um acidente que aconteceu na BR-020 acende o alerta para o perigo das chamadas vans piratas. O condutor deve ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal, já que outros 11 passageiros ficaram feridos. E o condutor, temos a informação que o motorista Harrison do Amaral Ribeiro Monteiro, de 29 anos, deve responder por homicídio culposo, mas responderá em liberdade. Era ele quem conduzia a van irregular que bateu na traseira de uma carreta na BR-020, lá em Planaltina, deixando 5 mortos e 12 feridos na terça-feira de Carnaval. Também temos aqui uma entrevista em destaque no Correio Brasiliense. Direito do trabalho vive fase de reorganização, não de enfraquecimento, é o que avalia Brasilino Ramos. O ex-presidente do TRT da primeira região, o agora advogado, defende ajustes pontuais na legislação, equilíbrio entre proteção social e livre iniciativa e alerta para os desafios trazidos pela tecnologia e pela inteligência artificial.
E uma entrevista também ao Correio Brasiliense foi com Frei Gilson. Ele fala o seguinte sobre a Quaresma, que é um tempo de reorganizar a alma. Frade Carmelita reúne 1,5 milhão de fiéis na transmissão do Rosário na madrugada de quarta-feira de cinzas e convida a comunidade católica a aproveitar este período para uma reflexão sobre a espiritualidade. Na Argentina, começa a greve geral na Argentina contra a reforma trabalhista de Milei. E por último, temos aqui o obituário: morre Deval Anselmo, ícone do carnaval paulista aos 85 anos de idade. Logo na primeira tentativa como compositor de samba-enredo, Deval emplacou literatura de cordel em 1972. Aqui nos fala que integrante da Embaixada do Samba Paulistano desde 2005, Deval também lançou um álbum solo, no qual reuniu alguns de seus principais sambas enredo, além do Ijexá, Tesouro Africano, e composições no estilo grafieira. E estes foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias de alguns dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.